Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, quarta-feira, hoje dia 28 de agosto e tem notícias do Vasco. O jogador vascaíno vai passar por cirurgia de última hora, pediu para ser operado. O David deixou o hospital e apresentado o Jean Menezes, mas será chamado de Jean Davi. Por quê? Vamos explicar tudo isso para você a partir de agora aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Você é pedido aí a sua inscrição, né? Dá uma olhadinha aqui embaixo, se tiver vermelhinha porque você não se inscreveu ainda, clica em inscrever, se inscreva. Dá o joinha em todos os nossos vídeos quando você assistir, porque isso dá uma força muito grande junto ao YouTube. E recomende a gente para outras pessoas também. Dá aquela força para a gente. Olha, tem outras notícias também importantes, hein? Vamos lá. Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, vamos então falar do Vasco que joga amanhã com o Atlético Paranaense em São Januário, 8 da noite, Copa do Brasil, jogo de ida, depois daquele jogo de segunda-feira, na belíssima vitória do time de virada, 2-1, colocou o Vasco no G8 e agora é Copa do Brasil, um desafio importante que é chegar nas semifinais desta competição. Então, é um desafio muito interessante, muito importante, que vamos buscar aí com o Vasco da Gama na Copa do Brasil. E o time tem um desfalque de última hora que eu falo daqui a pouco. Mas houve uma troca de farpas entre os dois times depois da confusão pós-jogo, que começou com o Fernando tentando ali desestabilizar o Lucas Piton e deu no que deu toda esta confusão. Hoje, o diretor de futebol, o diretor executivo de futebol, Marcelo Santana, que após o jogo tinha pedido desculpas à diretoria, à torcida e ao Atlético, foi mal interpretado, segundo, e hoje falou sobre a questão, uma vez que disseram que o Vasco da Gama não é um time acolhedor, que todo mundo tem problema. Vamos ouvir. Depois do jogo, eu, enquanto funcionário do Vasco SAF e o presidente Pedrinho, do Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente conversou com o Paulo Tuori, diretor do Clube Atlético Paranaense. A gente depois externou aqui na coletiva o posicionamento do Vasco. O Vasco é reconhecido pelo trabalho sempre de inclusão, de respeito a todas as pessoas, a todas as instituições do futebol brasileiro. A nossa torcida se orgulha desse tipo de posicionamento, de ter uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro, e o que o Vasco pretende sempre é manter a boa relação com as equipes. Então, o que o Vasco tem para falar desse assunto é esse ponto. Assuntos administrativos a gente trata internamente, e eventual posicionamento do Atlético Paranaense cabe ao Atlético Paranaense. O Vasco responde pelo seu posicionamento, pela sua tentativa de sempre ter boas relações institucionais, mas o Vasco dentro de campo sempre vai estar preparado para qualquer contexto e atingir, claro, os objetivos que a torcida deseja, que é avançar em fases e conquistar títulos. Aí a presença do Marcelo falando sobre esse tema. A gente torce para que ocorra tudo bem, né? Aqui foi um lance de jogo, em momento algum a torcida do Vasco participou, né? Jogou objeto, qualquer coisa nesse sentido, não. Houve uma confusão entre os dois times, dentro de campo, deu no que deu, e agora esperar a decisão do STJD, a punição ao Fernando e como vai analisar a confusão pós-jogo em São Januário. E o Vasco hoje apresentou Jean Davi, e o próprio Marcelo Santana explicou o porquê do nome. Vamos ver a apresentação. É o quinto atleta que o Vasco contratou na atual janela de transferência, o Jean. A gente colocou o nome dele na camisa como Jean Davi por um pedido do atleta. Geralmente no futebol ele é chamado de Jean Menezes, mas sempre privilegia o sobrenome do pai, nunca privilegia o nome da mãe. Então agora, para
digamos assim, ter neutralidade dentro da casa, ele pediu para na camisa estar o Jean David. Então a gente vai respeitar a vontade do atleta. Um jogador que a gente conseguiu monitorar, extremo, joga pelos dois lados do campo, tem uma preferência maior de jogar pelo lado esquerdo. Um atleta que fez a carreira durante muito tempo no futebol mexicano, sempre como titular, atleta com histórico de jogar pela seleção do seu país. O Vasco fica muito feliz pelo retorno dele, inclusive, à seleção do Chile, após 2 anos da convocação anterior, atleta que já disputou também Copa América pela sua seleção. E a gente entende que é mais uma opção que a gente traz para o nosso grupo de trabalho, que pode nos agregar na qualidade técnica, pode nos ajudar nesses desafios do final do ano agora e nas próximas temporadas. Contrato inicialmente pelo prazo de 2 anos, com a possibilidade de extensão por 6 meses, a critério do Vasco. Então, formalizo aqui agora a chegada, Jean. Seja bem-vindo ao Brasil, ao Rio de Janeiro. No primeiro dia de sua chegada, já foi muito feliz, porque você já teve a notícia da convocação para a seleção, que a continuidade da sua passagem pelo nosso clube seja muito positiva. Aqui, ó, Matheus. Faz com o número agora, por favor. Jean. Depois só Besta, por favor. Pessoal, vou pedir que as perguntas sejam feitas bem devagar para a gente entender, tá bom? Se quiser alguma dúvida, eu agora. Jean, bem-vindo. Me chamo Tébaro, sou do Grupo Globo. O Marcelo já explicou um pouco para a gente o motivo da escolha de ser chamado de Jean David ou David em vez de Jean Menezes. Mas como é a primeira pergunta, eu queria que você explicasse melhor como é que foi essa escolha, como é que foi essa conversa dentro de casa para colocar o sobrenome da sua mãe em vez de seu pai, e também se apresenta um pouco para a gente, para os torcedores que não te conhecem, como é que são suas características, em que posição você prefere jogar, por favor. Sí, muchas gracias por la oportunidad de venir a defender estos colores. Me siento muy, muy emocionado. Quiero hacerlo de la mejor manera, ayudar al equipo a estar donde se merece, que es en los primeros lugares, logrando títulos, jugando Copa Libertadores. Entonces ahí va el tema, ¿por qué decidí Jean David? Porque mucho tiempo ocupé el apellido de mi padre y sentí feo porque no llevé el de mi madre también. Entonces ahora, por un tema de neutralidad, preferí llevar el nombre Jean David, que es también porque la mayoría de mis amigos me llama así. Entonces preferí cambiarlo y después en cualquier entrevista, cualquier cosa, darle el reconocimiento tanto a mi padre como a mi madre, dando mi nombre completo. Y el tema de las características, soy un jugador que puede desempeñarse tanto por izquierda como por derecha, que le gusta ir siempre hacia adelante, pero prefiero jugar a perfil cambiado por la izquierda para tener un mayor desempeño, y también me acomoda más ahí por mi perfil, que siempre voy hacia adentro, donde puedo rematar o asistir a algún compañero. Aí, então, as primeiras palavras do Jean David vai ser chamado assim para homenagear a mamãe, né?
Na Europa era chamado de Jean Menezes, agora será Jean Davi, para homenagear a mãe dele. Bonita homenagem. Fez um contrato de 2 anos com opção de mais 6 meses e deverá já estrear amanhã como titular contra o Atlético, provável Vasco. Eu vou trazer já para você. Agora sim a gente começa a falar desses desfalques aí, que é o Felipe Coutinho, que segue fora, se recuperando de a Covid. Também o Paulo Henrique está suspenso e o David teve alta médica e está fora amanhã. Vai terminar a recuperação do problema na face para voltar aos treinamentos e, na frente, ele retornar à equipe, quem sabe, contra o Vitória no domingo. Agora, Adson, é essa a baixa, fratura na tíbia da perna direita, vinha reclamando de fortes dores, inclusive a gente trouxe após o jogo o técnico Rafael Paiva falando que ele estava com dores fortes, pediu para sair e foi feito um exame e agora constatou que ele tem uma fratura na tíbia e pediu para passar por cirurgia. Vai parar de 10 a 12 semanas e nesse período o Vasco não contará com o jogador. É melhor ter o Adson inteiro do que não contar com ele durante um bom tempo aí. Então, é de 1 mês, 2 meses, né? Provavelmente que o Vasco ficará sem este jogador. Então, boa sorte ao Adson, ele que vinha rendendo bem, a torcida gostando do seu futebol, jogador importante no ataque, mas teve este problema e vai passar pela cirurgia na tíbia da perna direita. Outras notícias que nós podemos trazer para vocês, nós temos aí ainda 10 jogos atrasados no Campeonato Brasileiro, entre eles Vasco e Cuiabá. Os jogos atrasados do Brasileirão são Inter e Juventude, Grêmio e Criciúma, o Galo Mineiro e Grêmio, o Juventude e Cuiabá, Bragantino e Internacional, Inter e Flamengo, Inter e Fortaleza. O Inter tem 4 jogos para trás. Fluminense, Atlético Paranaense, Vasco e Cuiabá, Atlético Paranaense e Galo são aqueles jogos que a CBF vai marcar para as datas FIFA, nesse mês de setembro, já para cumprir alguma coisa. CBF que determinou 1 minuto de silêncio nos jogos desta quarta-feira pela morte do uruguaio Juan Manuel Esquerdo, que passou mal no Morumbi e acabou falecendo, problema cardiológico, e enfim, a gente deseja aqui à família conforto, né, e que descanse em paz o zagueiro de 27 anos da equipe do Nacional do Uruguai. Deixa aí o seu comentário, é bom, é importante, deixa o nome da sua cidade também, é importantíssimo você participar, dar aquela força para o nosso canal, seu nome, nome da sua cidade. O que você achou dessa confusão aí, né? O Vasco não é hospitaleiro. Adson vai fazer muita falta. O que você acha? Jean Davi, o que você espera dele? Já é jogador da seleção do Chile, foi convocado, inclusive, segunda-feira já se apresenta a seleção chilena. O que você acha? Comente, se inscreva ao Wellington Campos FC. Está passando tudo aqui embaixo. Paga nada não. 0800, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e me ajuda. Por favor, passe esse vídeo para outras pessoas que gostam do conteúdo de futebol. Isso é importantíssimo. Ajuda o Wellington Campos FC. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.